compartilhar a palavra do Senhor. Que delícia, né? A gente ter essa liberdade de poder falar daquilo que traz vida. E eu quero te perguntar, se Deus não fizer, persevere. Como assim, pastor? Eu quero compartilhar com você Atos 12, a partir do verso 6, diz o seguinte: na noite antes do dia em que Herodes ia apresentar Pedro ao povo, ele estava dormindo, preso com 2 correntes, presta atenção, 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. Verso 7, de repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Visualiza aquela cena, gente. Porém, não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de fazer. Olha que coisa linda. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, ele foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que chamava Rod, eu vou falar na Rod, né? Foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar para todo mundo que Pedro estava lá fora. Então eles falaram: você está maluca? Eles não acreditaram que realmente era Pedro. E Pedro o quê? Verso 16. Enquanto isso, Pedro continuava o quê? Batendo. Finalmente eles abriram a porta e quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Algo lindo que Deus tem falado comigo é que tem coisas que Deus vai fazer. Nós que refletimos Cristo, que levamos Cristo, que somos o templo do Senhor, que somos a igreja. Quando nós chegamos, nós temos que ter a autoridade do Senhor, sem abrir a boca. Pela nossa intimidade com Deus, a gente precisa, a nossa vida ela tem que ser assim. Isso tem que ser reconhecido. Aí eu te pergunto, isso aconteceu com Pedro? É interessante que se você for pegar o texto, no início fala que Herodes tinha a intenção de matar Pedro. Eu pergunto, o que é uma intenção diante da vontade de Deus? Aqui fala que tinha o quê? Guardas, 2 soldados e havia guardas de vigia no portão da cadeia. Eu falo, o que são guardas ou vigias diante da vontade de Deus? Continuando, aqui fala que ele tinha correntes. O que são correntes para tentar te prender diante da vontade de Deus? E aí ele vai compartilhando e fala que o anjo chega e ele começa a sair. Ele coloca sandálias, coloca ali as vestes e vai saindo. Ele passa por portões. É interessante que ele fala assim, que primeiro ele passa por postos onde tinham guardas. O que são postos de guarda diante de Deus? E algo que me marcou muito. Fala o seguinte, que o verso 10, eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. O que é um ferro? O que é um portão de ferro diante de uma vontade de Deus? Nada. Quando Deus determina, quando é um desejo do coração de Deus, quando você reflete Deus, é só você chegar que as coisas acontecem. Pedro não teve nem que abrir a boca para falar, abre portão no nome de Jesus. Não. Ele já refletia, era um desejo, uma vontade do Senhor. Ele só chegou e o quê? O ferro submeteu ao Senhor na vida dele. E isso tem que ser na sua vida. Tem coisa que nós estamos falando demais, sendo que a gente só precisava de falar o quê? Com Deus. Intimidade com Deus, relacionamento com Deus é suficiente para termos uma autoridade de tal maneira que a gente chegue e as coisas aconteçam
pelo poder de Deus na nossa vida, pela presença de Deus na nossa história. Qual é a porta que está aí diante de você? Mas é interessante que a gente vai continuando e fala que Pedro chega à rua, o anjo, ele some e ele vai à casa de uma amiga. E ele faz o que no portão? Bate a porta. E aí Rod chega e ele tá lá. E ela vai correndo avisar todo mundo e ninguém acredita. E ele fala o quê? Aqui fala, insistentemente. Ele bate a porta. Verso 16, ele continuava batendo. E a gente pode parar e pensar, interessante, o portão de ferro. Pedro só chegou, ele abriu, por que ele teve que bater na outra porta aqui? Era muito mais fraca do que o portão de ferro de uma cadeia. Porque tem coisas que Deus vai fazer, mas tem outras coisas que é você quem vai perseverar, que é você quem tem que fazer. E foi Pedro que tinha que bater. E ele precisou insistir até que a porta se abriu. Eu quero dizer para você, quais são as portas que estão diante de você? Você precisa identificar. São portas que é a sua intimidade, a autoridade de Deus na sua vida, que vão fazer com que ela abra, ou são coisas que você tem que insistir e perseverar? Nós precisamos entender. Para quê? Para você não desgastar. Para você não se cansar. Porque tem coisas que é Deus quem vai fazer. Já tem coisas que é você quem vai fazer. Tem gente cruzando os braços esperando Deus fazer uma coisa que é Ele que tem que fazer. Tem coisa que é para você, Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. A decisão é sua. É você. Deus vai o quê? Te capacitar depois que você começar a realizar aquilo. Deus capacita chamado, isso aí. Mas Ele capacita depois que você começa a praticar. Ele não vem te capacitar antes para depois você ir, não. Isso aí você não precisa de Deus. Isso é muito cômodo. Agora, dependência e relacionamento com Deus é quando o quê? Você vai, o mar ainda está fechado. Eu não estou vendo nada. Mas o quê? Eu coloco o meu pé. Quero nem saber. Aí Deus faz o quê? Capacita. É você obedecer. Agora, eu te pergunto, será que nós estamos de braços cruzados quando nós temos que continuar insistindo, batendo? Será que nós estamos sensíveis para perceber aquilo que nós precisamos conquistar com Deus na nossa intimidade? Para quê? Para que quando a gente chegue no exato momento, a gente só chegue e não tenha nenhum desgaste físico, nenhum desgaste emocional e nem espiritual. Os anjos do Senhor vão à nossa frente. Porque a Bíblia fala que Deus dá ordem aos anjos dele ao nosso favor. A gente só tem que acompanhar. E essas portas, elas vão ser abertas pelo poder do nome de Jesus. E essas lutas, as correntes, elas vão cair pelo poder do nome de Jesus. As intenções contra a sua vida vão ser desfeitas pelo poder do nome de Jesus. Os vigias, os guardas que estão ao seu redor, eles não vão ser nada pelo poder do nome de Jesus. E nós não vamos fazer nada porque o Senhor dá ordem aos anjos dele e Ele faz. Então eu quero dizer para você hoje, se Deus não fizer, persevere. Aquilo que Deus tem que fazer, você não vai fazer. Não adianta tentar, você vai se cansar e não vai resolver. Mas aquilo que você tem que fazer, Deus não fará. É a sua atitude, é a sua postura diante do Senhor. Quero orar te abençoando nesse dia, orar ministrando na sua vida e que o Senhor venha te dar visão de águia e me dar também, para que a gente possa enxergar as portas que tem na nossa vida, as situações, o que sou eu que tenho que fazer e o que é Deus que vai fazer. Mas não preocupa não, a nossa intimidade com Deus, ela nos garante a entender bem a porta que é de Deus. Amém? Pai, eu coloco a vida de cada um que nos assiste nesse momento, te agradecendo porque o Senhor é um Deus que nos surpreende, o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos traz segurança a cada momento que nós lemos a Tua Palavra. O Senhor nos traz cada dia mais confiança de saber que o Senhor é conosco em todas as coisas. Ou o Senhor faz, ou o Senhor nos capacita a fazer.
E obrigada porque o Senhor nos ensina a depender do Senhor, para que nós não venhamos ser donos de nós mesmos e andar de maneira independente. Para que nós possamos, sim, cada dia mais, saber que é por causa do nome do Senhor, que é por causa do Senhor na nossa vida que todas as coisas acontecem. Nós te amamos, Jesus, e agradecemos pela palavra que o Senhor deixou para nós. Obrigada porque podemos ler essa palavra e ter essa palavra revelada para as nossas vidas. Obrigada porque o Senhor hoje anima aquele que estava querendo desistir, que estava querendo parar de perseverar. Mas o Senhor diz, persevera. Obrigada porque o Senhor hoje mostra também aquele que estava fazendo, mas não deveria fazer naquele momento, ele só deveria buscar no Senhor, porque é o Senhor quem vai fazer. Obrigada porque o Senhor vai tirando fardos, cansaços de nós, que às vezes nós vamos ali adquirindo com as nossas mãos, ao invés de que relaxar no nosso tempo com o Senhor e buscar do Senhor. E é o Senhor quem vai à frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele faz o quê? Ele ordena os anjos para andar conosco. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu carinho. E eu abençoo cada um que nos assiste. Que venhamos sim ter visão de águia. Que venhamos sim ter sensibilidade do Senhor, espírito de discernimento para perceber o que fazer, qual o tipo de porta que estamos vivendo na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus! Você pode dar um sorriso aí. Ah, isso faz toda a diferença. Dá um sorriso aí, nega. Eita, que delícia. Glória a Deus, né? E ter certeza que se Deus fizer, Ele é Deus. É se Ele não isso aí. fizer, Ele é Deus. É isso aí. Sempre continua sendo Deus. É, sempre. E é só confiar que no momento certo vai acontecer. E se você tiver que fazer, é você que vai fazer, filho. Vou fazer. Faz que Deus capacita. Amém, eu creio nisso, pastora Amém, Carol. eu também. Palavra de bênção para as nossas vidas. Eita, que delícia, porque agora nós vamos falar de algo que as mulheres gostam muito, sobre cuidados com os cabelos. Mas antes você precisa entender um pouquinho sobre esse assunto. Hidratação, nutrição e cauterização. Você sabe a diferença entre os três procedimentos? Cada um tem a sua função específica e atende a diferentes necessidades. Fazer o tratamento errado no seu cabelo pode fazer com que esse probleminha fique ainda pior. E para tirar essas principais dúvidas sobre o assunto, eu recebo aqui o cabeleireiro Silvio Nogueira. Bom dia, Silvio. Bom dia, bem-vindo ao De Tudo Um Pouco. Obrigado. Que bom recebê-lo aqui. Prazer poder é todo meu. tirar essas nossas dúvidas, É isso porque aí. realmente são 3 procedimentos, Sim. mas afinal de contas, o que é que cada um proporciona para o cabelo, o que é que cada um traz de benefício e se eu usar errado algum deles, qual que é vamos dizer assim, o malefício, né, ou a coisa ruim que vai acontecer com o cabelo. Então, né, são 3 tratamentos, né? A hidratação, nutrição e a cauterização, né? Na verdade, os 3 andam juntos, Sim. né? Então, a hidratação, o que é a hidratação? A hidratação, ela vai repor o líquido, a água que o seu cabelo perde no dia a dia, com químicas e outras coisas mais. A nutrição, ela devolve aquela massa que o seu cabelo perde. Já vou explicar direitinho como que funciona isso. E a cauterização, ela sela os fios, né? Então, ela tira aqueles frisos, ela tira as pontas duplas, enfim, é um conjunto, né, de tratamento que, na verdade, eles caminham juntos. Por quê? Porque você só pode cauterizar um cabelo, né, se ele estiver hidratado, né? Então, como que funciona isso? Hoje em dia, todo mundo quer usar chapinha, quer usar babyliss, quer clarear o cabelo, quer tintura, enfim, né? O mundo hoje é química na cabeça, né? É o que mais acontece. Então, o que acontece? Os nossos fios, os fios do cabelo, eles são cheios de cutículas, como se fosse uma escama de peixe, né? São as cutículas. À medida que você vai fazendo químicas e vai colocando coisas quentes no cabelo, essas cutículas tendem a abrir. Quando você faz, por exemplo, um clareamento no cabelo, geralmente o que a química faz? Ela abre aquelas cutículas e vai tirando o pigmento do seu cabelo, né? Então, por que é importante, por exemplo, logo em seguida de uma química, você cuidar do cabelo? Quem faz uso constante de chapa, babyliss,
tem que estar cuidando do cabelo, porque os produtos ele vai repondo aquilo que você tira do cabelo. Né? No caso, o cabelo mais claro, ele tende, então, a necessitar muito mais Ele necessita muito mais de cuidados. Né? E muitas vezes as pessoas querem clarear o cabelo, mas não cuidam. É o que mais acontece. Então, quando ela chega, cabelo danificado. Ela já chega assim no caos, né? E não é fácil, porque você estragar um cabelo é da noite pro dia. É verdade. Mas você cuidar do cabelo é um tratamento, é um processo. Entendi. Né? E no caso, igual no meu caso, que tem o cabelo afro, que tendenciosamente é um pouco mais crespo, tende a oleosidade demorar a chegar nos fios por causa da ondulação e ainda tá claro. Então eu tenho que tratar muito mais esse cabelo. No seu caso, por exemplo, o indicado é a hidratação e também não há necessidade da cauterização. Não precisa. Pode até ser feito, né? Vou te explicar por quê. Mas a hidratação é o mais importante, né? E a hidratação não é uma coisa que você vai fazer, vou fazer hidratação uma vez por mês. A hidratação é sempre. Sim. Hoje em dia existe, é bom você ir no salão, porque o salão você tem alguns componentes a mais para o seu cabelo. Mas é importante também você ter um produto bacana em casa que você possa estar hidratando até 2 vezes por semana. Hidratação nunca é demais. Entendi. Você pode estar sempre hidratando o cabelo. Isso, né? para todo tipo de cabelo. Quanto mais hidratar, para todo tipo de cabelo. Agora, uma coisa que eu gostaria de falar também é porque as pessoas acham que a cauterização é para alisar o cabelo. E a cauterização, ela não alisa o cabelo. A cauterização é o seguinte, quando o fio está oco, quando o fio está elástico, ou poroso. Sabe? Isso. A porosidade você você tem primeiro que tratar para depois cauterizar. Então eu sempre indico, antes de cauterizar o cabelo, você hidratar o cabelo antes, você cuidar do cabelo antes, repor líquido, repor massa e depois cauterizar o cabelo. Entendeu? Porque a cauterização ela é feita com uma queratina, então é uma máscara à base de queratina e depois você sela com líquido de queratina. Você escova o cabelo, sela com a chapinha e assim é feita a cauterização. E muita gente acha que a cauterização é feita com formol, mas a verdadeira cauterização não é feita com formol. Tem muito salão que vai e joga o formol na cabeça da cliente e fala que é cauterização, mas não existe isso. O formol não faz parte. Então é bom que ela preste atenção. Se ela foi no salão, procurou cauterização e falou que tem formol, corre. Sim. Ô, Negra, é muito importante, sempre que você for no salão, qualquer tipo de procedimento que você fizer, é importante você saber o que está sendo feito e o que está sendo usado na sua cabeça, né? Então no seu cabelo. É importante ser uma pessoa perguntadeira como eu. Sim. O que é isso que está passando no meu cabelo? Sim, é importante. Afinal de contas, o que é? Porque, gente, é um negócio assustador aquele negócio. Ela vai no salão, a gente senta naquela poltrona maravilhosa, a gente vai para um outro espaço, fecha o olho e vai. E deixa a pessoa fazendo o que quer. Não é bem assim, é bom prestar atenção e acompanhar. Hoje em dia existem muitos bons profissionais, né, que são corretos e justos, mas infelizmente tem também aquelas pessoas que enganam, né, e muitas vezes usam produtos que não é o que você pediu. Entendi. Né, isso já aconteceu, já chegou muita gente lá no salão, né, eu pedi uma coisa, eu pedi uma hidratação e alisaram o cabelo, sabe? Então, isso acontece muito. É importante, muito importante, você saber o que está sendo usado, o que vai ser feito, qual que é o procedimento. É um direito, né, que todos nós temos, quando a gente vai fazer qualquer tipo de procedimento, saber o que está sendo feito. Você trouxe para a gente alguns exemplos e nós vamos acompanhar agora nesse processo aí de nutrição. No caso, nesse processo de nutrição aí, você está usando o quê? Um creme? Nós estamos usando uma máscara, né, que ela tem a composição de nutrir o cabelo, ela devolve a massa. Hoje em dia existem vários produtos, sabe? Nós temos a base de argila, nós temos a base de cera vegana, que são produtos extraídos de frutas,
sabe, que é super bacana. Então essa área ela cresceu muito, a gente tem muita novidade no mercado e esses produtos geralmente são feitos no salão, né? Porque às vezes a gente precisa de algum aparelho, precisa de uma massagem no cabelo, que a massagem é importante. Entendeu? Então, precisa do tempo correto, porque às vezes tem gente que acha que, tipo assim, eu vou colocar uma máscara e vou fazer um monte de coisa, vou ficar com ela no cabelo e depois vou tirar. Não, ela tem o tempo correto de ficar no cabelo e ela tem que ser tirada. Porque depois do tempo o tempo certo dela ficar, ela já começa a fazer efeito ao contrário. Entendeu? Porque ela já começa a queimar o cabelo, porque vai ficando muito tempo. Então tem gente que fala, eu passei uma máscara no cabelo e fiquei o dia inteiro. Isso não é correto, tá? É importante fazer da forma correta. Isso aí é um procedimento feito lá no salão? Sim, é um procedimento feito no salão, né? É importante, a lavagem do cabelo também é muito importante, os fios estar limpos, ser usado da forma correta. O cabelo é o seguinte, muita gente acha que você tem que lavar o cabelo mesmo, mas o interessante é você fazer uma lavagem correta do couro cabeludo e aquele shampoo mesmo que está ali nos fios, ele já vai lavando e tirando a oleosidade do fio. Não precisa a pessoa ficar Não precisa de esfregar os fios. Tá? Na nutrição eu costumo secar o cabelo, não tem problema nenhum, mas eu vou mostrar também a hidratação depois, que a cliente sai com o cabelo molhado do salão. Aí, a finalização. A finalização, o cabelo fica bem... Ótimo. Agora nós vamos passar para o próximo processo, que é o de hidratação. Isso. Certo? É importante também dizer que tem os shampoos corretos também para usar, porque às vezes você vai hidratar o cabelo e você vai usar um shampoo muito pesado, que não é próprio para hidratação. Né? Então, assim, geralmente são shampoos mais leves, né? Alguns casos, alguns cabelos, a gente usa o shampoo anti-resíduo, tá? Na cauterização é necessário o shampoo anti-resíduo, mas na hidratação não há tanta necessidade, só se o cabelo necessitar mesmo. Então é importante também procurar um bom profissional para você saber as necessidades de cada cabelo. Ótimo. E eu sempre... nessa fase aí, né, da hidratação, que você disse no início da nossa conversa. É a reposição da água do cabelo, do líquido do cabelo. Então, existem as máscaras certas, né, para hidratação e nutrição. As duas podem andar junto, você pode fazer uma semana hidratação, na outra nutrição, tá? Eu sempre deixo o recado, tipo assim, quando você hidratar o cabelo, se você puder, deixa o cabelo secar naturalmente, sem secador, sabe, sem chapinha, sem nada, porque é importante que ela vai estar absorvendo o líquido, que é a maior importância para o cabelo, tá? Aí nesse caso também a gente leva a hidratação, a gente leva num aparelho, né, para... Que aparelho é esse? Esse aparelho é um aparelho para... Ele acelera químicas, entendeu? E no caso da hidratação, ele ajuda a repor mais o líquido do cabelo, que ele tem um sistema de vaporizar, sabe? E é bem bacana. Igual no caso do cabelo mais, eu falo isso porque tá em mim, né? Meu cabelo mais afro, ele precisa de um tanto mais de hidratação. E eu não gosto também de secar com secador, porque justamente para não fica tirar legal. O cacho. É totalmente diferente. É totalmente o cabelo diferente. quando seca natural e o cabelo quando ele seca com secador, né? Muito diferente. O cabelo afro, o que eu sempre digo pro cabelo afro, você hidratou, passou a máscara e tal, colocou um creme finalizante, é bom você deixar ele sem colocar a mão. Coloca ele do jeito que você gosta que ele fica e deixa ele secar daquela forma. Depois que ele secou, você vai modelando. Ele já totalmente seco, né? Porque muitas vezes, muita gente não consegue adaptar com o cabelo anelado, porque acha, meu cabelo deu muito volume, os cachos não ficaram definidos. Mas é a forma que a pessoa está movimentando ali, manipulando o próprio cabelo. Eu sempre falo, eu gosto do meu bem alto e além. Bem alto. Mas isso você faz depois do cabelo seco. Depois que ele está seco. Né? Porque se você ficar fazendo cabelo molhado, a hora que ele seca, ele não vai dar os cachos, né? Ele não vai dar aquele movimento bacana. Justamente. E aí cada um vai lidando
com o seu tipo de cabelo, com a hidratação que é necessária. É bom procurar, né? Gente, entra aí, procura o Silvio. É bom procurar um profissional para saber qual que é o melhor shampoo para o cabelo, qual que é a melhor máscara para o cabelo, que às vezes seu cabelo está necessitando de um produto e você usa outro. Verdade. Né? A cauterização, ela não deve ser feita com muita frequência. Tá? Existe o tempo necessário. A hidratação e a nutrição, você pode fazer sempre que você quiser, Sim. porque nunca é demais. A cauterização, ela tem um tempo para ser feita. Porque é e uma a química. necessidade, ela não é uma química, sabe? Mas a função da cauterização é selar o cabelo. Então, muitas vezes, igual eu te falei, às vezes o cabelo está oco, às vezes o cabelo está um pouco danificado e você vai e sela o cabelo daquela forma. Então, tem o tempo correto, tem a hora correta, você tem que saber se o seu cabelo realmente precisa de ser cauterizado ou se ele precisa só de hidratar e nutrir. Mas aí eu estou em casa, não tem como ir num salão, eu consigo identificar isso? O que eu preciso usar no meu cabelo? Qual o melhor shampoo, qual o melhor creme de hidratação, procurando nas lojas comuns, né, que a gente tem aí várias lojas espalhadas pela cidade? Sim, você consegue, você pode ver as condições do seu cabelo, né? Porque quando o cabelo está seco, com chapinha, escovado é uma coisa. Quando você joga água e que você vê que a mão não passa no cabelo, é um caso seríssimo. Então você precisa urgentemente de um produto que consiga resolver o seu problema. Sim. Né? Então ele precisa de hidratação e nutrição urgentemente. Né? Então assim, a gente tem muitos produtos bons no mercado. Né? Eu acho que é fácil. Hoje em dia você tem acesso à internet, Sim. você pode fazer uma pesquisa. Verdade. E ali você procurar o que for melhor para o seu cabelo. Silvio, que bom ter você aqui com a gente. Pena que o nosso papo já terminou. Quero que você volte aqui de novo. Com Tenho certeza. certeza. Vamos falar um pouquinho desses cabelos afros, que eu já vi falar. muita coisa lá Sim, no seu Instagram. Eu passeio por lá toda semana. E muita gente tem dúvidas. Tem muitas coisas legais que a gente pode falar sobre Sim. o cabelo anelado, o cabelo afro, o cabelo crespo, né? É muito importante falar sobre isso também. Com certeza. Muito obrigado pela Eu sua que agradeço presença. você. Volte sempre. Foi um prazer. Obrigado. Obrigada a você. De volta com o nosso De Tudo Um Pouco, que tem de tudo muito para você, muito conteúdo, muita informação, o que você merece. Com todo carinho, a gente entra aí na sua casa para trazer o melhor. Gente, eu quero até deixar aqui o WhatsApp, que o WhatsApp chega aqui nas minhas mãos, 319-8402-9756. 319-8402-9756. Aproveita, tira as suas dúvidas. Esse assunto é muito interessante. E você que tem filhos ou pretende ter, é bom a gente aprender. Pode me entregar aqui, aproveita que é ao vivaço aqui, ó. Está aqui nas minhas mãos, vão tirar sua dúvida. Coloca seu nome, o nome da sua cidade, mas manda por escrito, combinado? Porque ao vivo não tem como a gente atender e nem ouvir nenhum áudio. Proteger as pessoas que amamos é essencial, mas proteção aos filhos deve ser diminuída à medida que as crianças crescem, gente. Pois aí, quando isso é mantido ou aumentado, pode ser extremamente prejudicial. Tudo tem que ter equilíbrio, né? E quem vai nos explicar, a gente vai bater um papo e entender mais sobre isso é a psicopedagoga Virgínia Zuin. Muito bom dia, querida. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Que bom ter você conosco aqui para a gente bater um papo sobre superproteção. Eu queria começar perguntando, até perguntei aqui, né, nos bastidores antes de começar. Hoje nós estamos tendo uma fase onde os pais, os adultos estão super protegendo mais os filhos do que antes. Eu tenho observado, parece que sim. Eu queria perguntar a você, isso é fato ou não? Sim, hoje, né, estamos vendo assim, pela realidade que passamos, né, pelos perigos reais, a nossa tendência enquanto pais realmente é cobrir de cuidados, né? E por isso eu acho que é interessante a gente sempre ponderar as situações. Algumas situações realmente são de riscos e outras não. E o mais importante, né, nessa temática da superproteção é a gente sempre estar avaliando o que de real tem para a gente poder orientar, né, os nossos filhos, aqueles que nós amamos. Eu até pergunto, quando eu falo superproteção, vamos pegar aí em vários assuntos. Eu percebo hoje que os pais não levam mais os filhos a um velório, a um enterro. Ou seja,
Na minha época a gente sabia que tem um fim. Você levar a pessoa, ver ali, lógico, tudo tem uma fase, mas é importante ver. É importante saber que passar por esse momento. Hoje os pais querem retirar isso e as crianças, elas acabam não tendo frustrações, não entendendo isso. Isso pode ser um problema no futuro. Sim, esse é um exemplo, né? Isso. Porque evitamos várias situações que, no nosso entender, vão provocar uma infelicidade nas crianças. Sim. Então, eu sempre pergunto, né, para as pessoas que me pedem opinião, eu levo ou não levo para determinada situação? Eu gosto que elas comecem a refletir o que dessa situação está me incomodando. Porque nem sempre aquilo que me incomoda vai ser difícil para uma criança enfrentar. Elas são muito mais resilientes do que nós, né? Elas lidam de uma maneira muito natural com as situações. E evitar que elas participem dessas situações é evitar que elas também construam recursos internos para ir lidando com isso no decorrer da vida. Porque nós vamos ter perdas na vida, né? Faz parte. Se ela não aprender em casa, ela vai ter que aprender na rua. E o mundo é muito cruel. Não vai ser do jeito que a gente gostaria, né? Não adianta a gente cobrir, né? E na hora que tivermos que sair do lado de fora, a gente tem que enfrentar. E sem recursos para enfrentar, eu vou começar a lidar com várias outras questões. Eu começo a me indagar se eu sou capaz de poder enfrentar, quais são as minhas capacidades para lidar com aquela situação. Então, vai mexer com a minha autoestima também. Sim, eu fico pensando, eu brinquei muito na rua, bola e tudo. E aí arrancava a unha do dedão e ralava tudo. Né? Hoje em dia as crianças elas não têm tido essa oportunidade, porque está tudo no WhatsApp, está tudo presa. E às vezes os pais, ela não pode sujar, ela não pode... as crianças têm vivido às vezes coisas que não pode machucar, não pode. Eu conheço mães que colocam até joelheira nos meninos para não machucar. Não pode vir aqui andar aqui porque senão vai... Coisas de criança, essa superproteção que é doentia. Chega a ponto assim de alguns pais nem deixarem as crianças pisarem descalço, né? Porque corre o risco de adoecer. Corre mesmo, né? Mas se a gente não deixar, como que a criança vai criar resistência? E uma das coisas que nos tornam mais firmes é a experiência mesmo. Né? O cair, o levantar, saber lidar com isso. Né? O que eu vou fazer quando eu ralo o meu joelho? Então a gente está também limitando. Eu vou chorar, faz parte. Faz vou parte. Parar, vou engolir o choro, enfim. Sim, é interessante a gente dar apoio, sim. Né? Somos responsáveis pela educação das crianças e a gente está ali para apoiar. Mas esse apoio tem que dar liberdade para ela transitar também. E dentro dessas consequências, a gente falou aqui alguns erros, né? Você pode participar, manda aí sua pergunta, às vezes você tem dúvida, será que isso é certo ou não é? Aproveita que a Virgínia está aqui, tira a sua dúvida com ela. Dessas consequências aí da superproteção, queria que a gente falasse um pouquinho da primeira aí, que é a baixa autoestima. Pois é, como eu já pontuei, né? Já desde criança já pode acontecer. Desde criança. Por quê? Quando a gente limita muito, esse limite assim de não deixar fazer, não deixar vivenciar, a criança começa a achar que ela não vai conseguir. Então ela fica uma criança insegura. Se sente incapaz. E se sente incapaz. Então a autoestima dela acaba sendo afetada. O querer também tá ali brincando. Não é desse jeito. E tirar aquele momento dela, né? De aprendizado. Sim. Errar faz parte, gente. Quem nunca errou na vida. É o errar, quando você erra, você sabe como não fazer. E fazemos, não faço desse jeito. Fazemos isso numa tentativa de não deixar a criança lidar com nenhum tipo de sofrimento. Sim. Né? Que ela tenha só momentos de felicidade. Mas a gente aprende pelas duas vias, né? A via do positivo e a via do negativo. Então, eu também preciso de passar por algumas experiências para eu poder aprender. Sim. Experiências desagradáveis também nos ensinam. Né? Com certeza. Um caminho de aprender. Isso aí até o terceiro tópico aí, que fala sobre baixa tolerância à frustração.
quando você não desenvolve isso que você falou, a gente tem baixa tolerância à frustração. Aí pode levar... Hoje a gente tem tantas depressões de criança. Sim. Tantas coisas porque não sabe lidar. O não saber lidar com o não, né, é uma demanda muito grande até de procura nas consultas com relação aos atendimentos infantis, né? Sim. Os pais geralmente chegam lá aflitos. Ai, meu filho não está sabendo perder. Mas será que eu estou dando oportunidade para ele lidar com isso? Será que a todo momento que ele passa por uma dificuldade que ele não ganhou, eu vou lá e tento consolar, eu tento cobrir ele com outro ganho, né? E é um assunto e uma situação muito séria, porque à medida que a gente vai crescendo e a gente não recebe esses nãos, a gente também passa a não gostar de ouvir, né? A gente não gosta de ouvir que as outras pessoas, que o professor fale que a gente não fez aquilo da maneira que deveria ser. Os outros enfrentamentos também, né? A gente lida com regras a todos os momentos. Tem uma pergunta aqui que chegou da Graciele Francelina. Um beijo, querida. Obrigada por participar aqui de Juiz de Fora. Ela falou o seguinte, eu não sou super protetora, mas sou muito cuidadosa com minha filha. É interessante que às vezes tem gente que fala, não estou falando que é o caso dela, né? Não, isso é cuidado. E às vezes mas ela compartilha aqui a história dela. A filha dela é adolescente de 15 anos, ela diz, no caso dela é um pouco diferente, que ela é órfã de pai. Né? Meu esposo se separou e sem o número dele ele separou e ela não tinha contato com ele nenhum. E depois ele veio a falecer. Depois ele veio a falecer em 2016 e eu não tenho aí um cuidado maior porque ela é pai e mãe da menina. E aí ela até dá um exemplo que ela não gosta que a filha durma na casa de outras pessoas, né? E aí na casa das colegas, essa fase, né, de querer dormir na casa dos colegas. E aí a filha fica triste e ela diz que essa situação de dormir na casa do outro, a torna vulnerável. Então, acho que a gente podia ajudar aí, isso tá certo. E aí ele fala assim, e ela pode passar o dia na casa dos colegas e à noite dorme com a família. Estou errada em conversar assim? O certo e o errado, né? O que é certo, o que é errado, isso vai depender mesmo do valor de cada família. Sim. Né? Nós temos as nossas crenças, e é em cima disso que a gente tem que trabalhar, né? Primeiro, a gente tem que se perguntar por que eu não deixo a minha filha dormir na casa dessa colega? Porque eu não conheço os pais, eu não conheço o ambiente? Se for por isso, procure conhecer, né? Quem sabe, convide a família para ir na sua casa, forme também laços de amizades para saber aonde seu filho está. E o mais importante é orientar, né? A gente pode dar o caminho, a gente pode sugerir, né, à nossa filha o que fazer quando for dormir na casa de um coleguinha, aquilo que a gente acha que é o melhor e o que é correto. A gente acaba atendendo, né, muitas pessoas nos gabinetes, eu sou terapeuta familiar e a gente vai observando muitas coisas. Eu falo até para você, Olga, uma opinião que eu tenho visto. Abuso sexual é uma das coisas que eu digo que eu acho que 70% das pessoas já viveram isso. E foram, às vezes, por pessoas próximas. Eu acho que é um valor muito importante, né, essa preocupação de você, às vezes, deixar o seu filho dormir na casa de outro. Então, proporciona a sua casa ser a casa onde abriga todo mundo. Isso. Né? Que a sua casa seja aquela que as coleguinhas todas querem ir. Vai ser um movimento, vai ser um agito, mas sua filha vai estar feliz, vai estar todo mundo ali e é mais tranquilo para você. Né? Eu acho, às vezes, muito arriscado. Não deixaria meu filho dormir. Hoje, né, minha mãe nunca me deixou dormir na casa de colegas. E, às vezes, eu ficava triste, né, ficava brava. Mas hoje eu agradeço porque eu fui preservada de muitas coisas também. Então, assim, isso hoje é um fato que a gente tem que levar em conta, né? Sim. É uma preocupação. Dentro dessa daí, sim, agora, imaturidade, aí tem outros pontos. Mas a gente está falando, trazendo aqui um fato que
mas proporciona a sua casa que ela não vai ficar triste. E você não vai ter uma adolescente aí de 15 anos. Ela vai estar participando desse movimento, né? Isso. Que é dormir Isso. próximo aos colegas. Proporciona ali, faz ali a noite da pipoca, com filme, enfim. Nessa faixa etária, 15 anos, quanto mais você trouxer sua filha para perto de você, ainda mais que você que é pai e mãe, né, melhor, vai ser mais tranquilo, mais leve. Esse casa. Ponto que você abordou, né? Eu tenho sempre que me perguntar por que eu fico incomodada com essa situação, né? Para eu poder saber identificar. Né? Dependência emocional é uma outra consequência da superproteção. É interessante que eu te pergunto, Virgínia, será que tem, às vezes, muitos pais que estão tão doentes que adoram que o filho fique dependente dele? Ai, meu filho só faz comigo. Acaba que no fundo, ele gosta. Só que isso é prejudicial para o filho e para ele também. É como se o pai garantisse, né, que só ele é capaz de cuidar tão bem da criança. Né? E estando comigo, né, o meu filho está seguro. E eu resolvo tudo para ele. Então eu passo a resolver e a viver a vida do meu filho. Às vezes o pai é tão carente que precisa disso. E aí ele está alimentando uma carência dele e está criando um problema para o filho. Isso, dentro da psicologia, né, falamos assim, estou projetando no outro aquilo que eu gostaria que tivesse sido feito comigo. Sim. E às vezes você não vai deixando o outro viver a vida dele, né? Aquela experiência dele. Porque você está sempre ali marcando em cima e é complicado, né? E aí a gente volta, né? E através das experiências é que eu aprendo. Outro também consequência que é dificuldade nas relações. E daí, hoje inteligência emocional é a maior dificuldade que está tendo. Se eu sou dependente, se eu não acredito nas minhas capacidades, geralmente eu vou ter dificuldade de estar com o outro, porque eu vou estar insegura. Agora, eu pergunto, Virgínia, às vezes será que isso acontece mais quando é o primeiro ou não? Depois vai relaxando um pouquinho mais quando vem o segundo, quando vem o terceiro? Ou às vezes isso é o perfil da pessoa e vai ser ali com todo mundo? É uma mistura, né? Sim. Não tem uma receita. Quando eu tenho uma criança só, o meu tempo de dedicação a ela é maior. Então a nossa tendência de superproteger é maior mesmo. Quando eu tenho outros filhos, isso vai se dividindo. Mas se eu tenho esse perfil de ser super protetora, com certeza eu vou fazer isso com todos os meus filhos, né? É o querer colocar sempre debaixo do braço e tá ali. Então, proteger é cuidar, né? E dar as necessidades básicas. Quando isso está extrapolando demais, eu preciso de prestar atenção nas minhas atitudes. Para os pais que estão assistindo, Virgínia, como que eles podem observar no filho? Será que eu sou? Porque é difícil às vezes a gente reconhecer, né? Que é algo, acho que é o maior desafio. É delicado. Né? Porque às vezes a gente quer negar, a tentativa sempre, a negação é a primeira coisa que vem. Não, eu dou um outro nome para isso, não, é zelo, é cuidado, enfim. Como os pais observarem se estão sendo superprotetores? A primeira coisa é como o meu filho está lidando com uma ordem. Quando eu dou uma ordem e ele fica muito resistente e chora e começa a questionar demais, então pode ser que eu esteja sendo muito flexível. E quando eu sou muito flexível, a minha tendência é deixar as coisas serem de uma maneira muito boa, né, para que a criança não sofra. É interessante que a gente tem os extremos, né? Tem aquele que é super protetor, não deixa nada, e tem aquele que um menino é que acaba mandando, né? Pois é. Isso é um problema. Essa coisa do o filho pequeno acaba manipulando, né, os pais. Isso acontece muito também porque às vezes os pais estão mais ausentes hoje? É uma tentativa de compensar o tempo que eu não tenho com meu filho. Então, na hora que eu estou com ele, eu passo a ser uma pessoa que estou atendendo a tudo que ele quer. Né? Eu achar que às vezes o não, ele vai gostar menos de você, né? Ou não, mas ó, a gente ama não.
Não é necessário. O não é uma forma de amar. Né? O não é você saber colocar os limites, é mostrar que tem que lidar com regras. E também não adianta eu ter as regras e ficar frouxo com essas regras. Ora Sim. pode, ora não pode. Ameaçar e não fazer. Isso. Porque isso só te enfraquece, né? E também enfraquece a pessoa que está ali, né, convivendo com isso. Sim. Porque ela passa a ficar indecisa, insegura, não sabe a quem seguir, o que fazer. Fica às vezes aquela criança que tem vários momentos que ela pode aproveitar várias oportunidades, mas, por exemplo, ela não vai porque ela tem medo de ficar sem os pais. Isso é ruim, né? Seu filho, às vezes, deixar de aproveitar momentos onde seriam saudáveis, gostosos. Por exemplo, um acampamento ali, por exemplo, na igreja. A gente está agora com o acampamento da Lagoinha Castelo com crianças de 6 a 12 anos. Eles estão desde segunda, fica até amanhã. Então, assim, uma criança que é insegura, às vezes, eu queria ir estar com eles, recebendo uma coisa saudável, tranquila, mas eu não consigo. Isso já é um sinal, às vezes, que você está super protegendo demais, está precisando de ajudá-lo. Sim, né? E é uma criança que, não só, né, esse exemplo que você deu, mas assim, tem crianças que até para experimentar alguma coisa. Eu posso comer isso, né? Sempre está buscando a permissão do outro porque ela não sabe ter um julgamento do que seria bom para ela. Porque isso não foi construído, né? São recursos que a gente vai construindo, recursos internos, que a gente vai construindo com a nossa aprendizagem, desde pequenininho. Participação dos pais, do pai nesse processo é muito importante, não é, Virgínia? Vamos falar da participação do homem. Homem, gente, é muito importante para a criação do filho. O homem, né, ele tem um papel pontual mesmo e geralmente até as mães falam assim comigo, mas na hora que o meu marido fala, ele obedece. Então, é assim, dentro da psicanálise a gente estuda muito sobre isso, que ele é o representante mesmo dessa lei. Então, o papel dele está aí e está colaborando com essa educação. E hoje a gente vê que muitos dos pais deixam tudo para a mãe, né? Tem mãe que chega lá sobrecarregada. Eu tenho que cuidar, eu tenho que levar para a escola, eu tenho que fazer várias coisas, além de tudo, lidar com o pai que está cedendo muito à vontade do meu filho. Queria que você deixasse as suas considerações finais nessa câmera aí para o pai, para a mãe que está assistindo agora, né? Para a gente ajudar aí nesse processo da superproteção, né? Isso. Então, né, o que a gente abordou aqui hoje, assim, faz parte de alguns estudos. Nós levantamos alguns pontos, né? Isso não quer dizer que acontece assim com todos. As coisas são variáveis, mas se você tem alguma dúvida, procure um profissional para te ajudar, né? Busque um profissional da psicologia, não resista, peça opinião, peça orientação, mas de pessoas que sejam capacitadas para isso, né? Porque várias pessoas dão opiniões na educação da criança, mas assim, procura alguém que você possa ter uma referência de segurança mesmo e para ajudar, que esse sistema, né, a família é um sistema, cresça com saúde. Né? Quero te agradecer, volte sempre. Obrigada. Uma honra ter você aqui conosco. Eu que agradeço a vocês. Negra, eu passo a bola para você e juntamente para você responder para mim, para todo mundo, você é super protetora ou não? Você está no terceiro aí? Até que não, viu, pastora? Na verdade, até me considero um pouco solta, sabe, demais com os meninos. Eu acho que é por causa do ministério, por viajar muito, por ter lidado muito também com outras mães, com outras crianças com essas situações. Eu falava assim, eu não quero ser assim com os meus filhos, né? Mas também não sou relapsa, também não é aquela pessoa deixada que abre tudo, né? E permite Mas agora tudo. no terceiro acaba ficando mais tranquilo? Eu falo assim que é pro pai esse papo aí. O pai protege um pouco mais. Olha, o pai protege um pouco mais, o piquititinho. Na verdade, ele é protegido por todos.
Pelos irmãos mais velhos, né? Protegido por todos, pelos irmãos, pelos avós, pelo pai. Então, assim, eu protejo dentro Ainda bem do que você dá uma relaxada para não ficar muito. Eu sou a parte que dá aquela aliviada. Pode, vai, meu filho. Vai pra areia, vai pro quintal, vai pro parque. Vai, come ali, sobe cocô da galinha. Quem nunca comeu cocô? Vai gente? mostrando os Quem caminhos. nunca comeu cocô na vida? Toda criança já pôs a mão dentro da fralda, minha querida. Pior que é verdade. Nossa, gente, faz parte do processo. Você pode até não lembrar, mas você já fez isso. O pessoal da equipe tá falando assim, eu nunca comi, eu nunca comi. Você que não lembra, mas quando filho. era piquititinha, colocou a mão lá atrás, sim, com certeza. Achou legal que o negócio nascia assim, colocou... com certeza. Fazer o quê, pastor? É criança, deixa a criança ser criança. Isso é ser criança, não é verdade? Eu sou dessa opinião, deixa a criança ser E criança. a imunidade aumenta? A gente fica só ali. Aumenta, não aumenta a imunidade? Com certeza. Essas coisas fazem parte. Não fica gripado à toa, não fica com aquele tanto de alergia, que as brutuejos. Não tem esses Cai no chão, pega lá, sopra e come, rapidão. Tem a regra dos 5 segundos. Se não deu 5 segundos, pega, sopra e come. Pastora, você é ótima. Amiga. Quando você pensar em ter algum, com certeza vai ser uma mãe legal. Então vai Gente lá, boa. amiga. Conduz aí que tem Vamos música continuar. boa pra gente. Tem música boa, porque agora é a hora de bate-papo musical de tudo um pouco. E nós vamos receber essa lindeza, a Sâmara Magalhães. Bem-vinda, Sâmara. Obrigada, Mari. Que bom Obrigada. receber você aqui no nosso programa hoje, nessa manhã. Conhecer um pouquinho do seu trabalho, do seu ministério. Conta aí pra gente, começou bem novinha ou você teve aquela questão, comecei a cantar, aí uma pessoa falou que eu cantava bem, outra também. Como que foi que tudo começou? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Desde pequenininha, minha mãe ministra louvor na igreja. Então eu via muito ela ministrando louvor. Ela me levava nos ensaios, aí eu via a líder dela ensinando as partes da música e combinando sobre a ministração. E assim, eu era bem novinha, ela me levava porque não tinha como me deixar em casa mesmo. Sim. Acabou que virou um ambiente de costume. Eu gostei de estar ali. E foi em casa, ela ensaiava. Aí tava passando, andando, ela ensaiava. E direto ela tava na igreja, muito louvor que ela fazia. Acabou que um dia eu tava cantando com ela junto no ensaio. Sim. E a líder dela falou assim, aqui, Neuza, você não quer colocar a Sâmara pra cantar no culto, não, na hora da oferta? Isso eu devia ter uns 6 anos. Tímida ou já mais despachada, já mais conversada? Eu nunca fui tímida, não sei porquê. Já aquela pessoa bem comunicativa, né, extrovertida. Bastante. Aí minha mãe falou assim, vamos levar ela. Aí me levaram pro culto e na hora da oferta falaram assim, gente, hoje quem vai cantar na hora da oferta é a Sâmara. Aí aqui tamanhozinho, tem uma foto minha, pequenininha, chegando lá. Essas fotos de quando a gente era pequeno, cantando na igreja, é muito legal. É lindo. Eu tenho uma lá que eu tô com uma saia de prega, com aquelas blusas que tinha almofadinha assim nos ombros, com ombreira, uma pasta maior do que eu, né, lendo algo que eu nem sabia ler, porque eu estava acompanhando o coral das irmãs. Então, assim, também comecei bem pequititinha. Né? Eu acho que fica aí um recado para os pais que estão nos acompanhando, nos assistindo. Se você tem um mini levita na sua casa, um mini ministro de louvor, um mini pregador, invista. Gaste tempo com ele. Eu tenho um mini pregador, um mini cantor, um mini baterista, guitarrista. Ele é tudo. Porque é o que ele vive. Sim. Eu acho que o que aconteceu com você foi o que você conviveu. Uma herança cultural ali, isso, o que mais te aproximou foi tudo que você via, né? As crianças, elas são réplica do que nós fazemos, né? Então, eu acredito que você está replicando aí o que a sua mãe sempre fez. Na maioria das vezes. E com certeza isso está sendo bom. Agora você está investindo nisso, já está divulgando o seu trabalho. E isso é maravilhoso, é reino, né? É exercer aquilo que o Senhor te deu, né? O dom que Ele te deu, devolvendo para Ele. E isso é maravilhoso. E agora tá vindo projeto novo. Tá sim. Se Deus quiser, esse ano eu gravo a minha primeira música. A gente ainda vamos lutando, Nós vamos fazer um pedacinho dela aqui hoje? Vamos cantar ela aqui hoje. E ela é a primeira que eu vou tentar investir, né? Sim. Nela.
se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos orando. Eu espero que ela seja bênção para vocês da mesma forma que ela tem sido para mim. Porque, na verdade, não é uma música. Eu falei assim, vamos sentar, vamos escrever uma música. Foi um momento e foi uma oração que eu fiz para Deus. Amém. Aí eu liguei pro meu noivo é tecladista, eu fui na casa dele e falei assim, preciso que você me ajude com isso aqui. E aí virou a música, certo. Sabe? E, igual você falou, é tudo para Deus. É tudo para devolver o que Ele tem me passado. Porque o que Ele tem passado pra gente não é só cantar fora, não é só apresentar na televisão, não é isso. Não é isso que é o reino em si, né? É a palavra, é o amor, é tudo isso que a Bíblia ensina, são as boas notícias, as boas novas. Né? Amém. Bom, você participou há pouco tempo, né, no ano de 2018, de um concurso, é o concurso da Música Eagle. Nós recebemos vários cantores aí que participaram desse concurso. Uma bênção, eu tenho certeza que também foi bênção para você. E isso abriu uma porta maravilhosa para você participar do Kemuel Nations. Me conta, como que funcionou isso? Menina, foi assim, uma loucura. Vários cantores do Brasil inteiro. O Kemuel Nation foi, assim, foi o Brasil inteiro. O David Marques, que é o que está elaborando isso tudo. Só uma pausa. Para quem não sabe, o Kemuel é um dos coral mais conhecidos, né, no Brasil, de repercussão internacional. Eles têm projetos maravilhosos, são na gravadora Sony Music. Isso. E eles fizeram um projeto e convidaram cantores espalhados por todo o Brasil. E você foi uma das convidadas. Fui selecionada, graças a Deus, mas foi lindo, foi lindo. O David falou assim que a intenção era que vozes do país todo se unissem num projeto e com a mesma intenção, de louvar a Deus. Aí eu falei assim... grande coral, um gigante coral. Um grande coral. E quando eu vi que eu fui selecionada, eu falei assim, nossa, eu fui selecionada e tal. Eu falei assim, nossa, e agora? Como é que eu vou para São Paulo? O que eu vou arrumar? Porque foi muito de surpresa. Eu não imaginava que eu ia ser tem selecionada. Que providenciar o transporte, hospedagem, alimentação. Aí eu falei assim, pronto, nunca viajei para cantar fora, nunca fiz nada disso. Aí a Tayane, ela veio aqui, ela foi selecionada. Ela também, aí eu mandei mensagem para ela e falei assim, oi, como é que você vai? Eu tô precisando de saber como é que você vai para me ver como que eu vou também e tal. Se você pode me dar umas dicas. Ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos junto? Eu falei assim, vamos junto então. Aí sentei com minha mãe, com meu pai. A maioria do dinheiro veio deles para eu viajar. E fomos para São Paulo. Pai e mãe investe, né? Quando vê que é algo que é pro reino, que vai te fazer bem, que você vai conseguir colocar o seu amor, eles investem Eles têm investido até mais do que eles poderiam. Por amor mesmo, eu tenho muito a agradecer aos meus pais. E eu fui por bênção de Deus, porque o Senhor mandou. Amém. Porque eu nunca tive nada dessas coisas de estar saindo. Eu falei assim, Deus, muito obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade. Sim. Nunca imaginei que eu ia estar aqui na Rede Super. Glória a Deus. Nunca imaginei que eu ia conhecer tanta gente importante. Sim. E pode ter certeza que portas muito maiores elas se abrirão. Porque as promessas do Senhor, quando elas começam a se cumprir, eu falo isso por experiência, elas vêm, como uma avalanche, é uma atrás da outra, porque o Senhor é Deus que cumpre e zela pela palavra dele. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender de nada que ele liberou para a sua vida. E no tempo certo, se você estiver preparado, vai acontecer. Pode ter certeza disso. Mas aí me conta, aí você foi para São Paulo, participaram de lá e tinha todo um aparato para receber vocês? Toda uma estrutura, né? A gente chegou, foi num sítio, chama Cesareia de Filipe, enorme, lugar enorme, muito bonito, um salão muito bonito. Eu cheguei lá, porque a gente foi tipo no bate-volta, a gente viajou um dia inteiro de carro. Sim. Chegamos lá morrendo de cansados. São Paulo. Mas em Itu, bem no interior, assim, mais uma na parte região bem de roça, fazendas, assim, sítios, né? Aí a gente chegou lá, eu vi aquele monte de câmera, aqueles trilhos, aquele monte de gente. E algo novo, né? Completamente novo pra mim, né? Aquele monte de sotaque, e o povo falando que eu tenho sotaque. Eu falei assim, gente, eu não tenho sotaque, não. Mineiro não admite. Mineiro não admite que tem sotaque. É um negócio de doido. Porque quando eu vou em outros estados, chega lá, o pessoal fala assim, é tão bonitinho o jeito de vocês falarem. E eu falo, mas eu não tenho sotaque, não. Tem sim. E aí falaram, você tem sim. Eu falei assim, eu nem tô falando ai aqui. Eles falaram assim, não, mas você é mineira, você tem jeito de mineira.
tem que trazer um pão de queijo. Eu falei assim, ai, que máximo, tô conhecendo muita gente, né? E, assim, o pessoal do Quemuel, nunca vi pessoa mais receptiva. Abraçaram a gente, fez a gente se sentir em casa. Que bom. Que aí acabou que nem tava mais naquela tensão, foi Talvez algo gostoso. é uma das questões que, às vezes, as pessoas que estão em casa e outros cantores ficam um pouco resistentes com quem é cantor conhecido, né? Tem uma turma que ela é conhecida e que a gente tem como se aproximar. Tem como você chegar perto, dar um abraço, né? Dar aquele cheiro. Jesus, eu conheci o perfume de fulano. Entendeu? Não é legal estar perto de quem a gente tem admiração e ter esse retorno, né? E não ser frustrado. E, na verdade, né? Você imagina, você não, vou chegar, vou abraçar, ele vai falar assim, não, quem é você? Não te conheço. Mas foram muito receptivos. E ali eu vi e falei assim, poxa, eles estão onde estão porque eles são, assim, pessoas de Deus. Amém. Eles são amigos, eles são uma família ali de Deus. E hoje a gente se chama, né? Fala Família Nation. Aí direto ele manda mensagem pra gente, a gente manda mensagem, então virou assim, um contato íntimo. Mas eu falei assim, ó, gente, ó com quem que eu tô conversando, glória a Deus por isso, né? É maravilhoso. E eu fico muito feliz que isso tudo esteja acontecendo na sua vida. Amém. E que vidas possam ser alcançadas através de você, Amém. da sua alegria, da sua espontaneidade, né? Deixa Jesus te usar. Com quem você está acompanhado aqui? Esse é o Hudson Vilaça. Ele é... Bem-vindo, Hudson. Deus abençoe sua vida. Ele faz faculdade comigo na UENG, de música, licenciatura em educação musical escolar. Vocês estudam música, que bacana. Estudamos música. Isso é muito bom, né? Graças Uma das a coisas Deus. que a gente às vezes vê que as pessoas não têm essa preocupação de se aprimorar na sua arte, né? Porque a música, ela vem do Senhor, mas ela no meio dos homens, ela é uma arte. Isso. Então ela precisa ser aprimorada, né? E eu quero então ouvir o primor da sua voz. Sâmara, canta pra gente. Sâmara, vamos lá. Essa é a que a gente está imaginando lançar. Essa é a nova. É, se Deus quiser. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor, e do fundo do mar me tirou. A minha voz o Senhor escutou e se inclinou para mim. Quando desfalecida estava minha alma, lembrei-me do Senhor, e sei que a ti chegou a minha oração. Então eu oferecerei sacrifício de louvor, cumprirei as tuas vontades, pois do Senhor vem a salvação, e a ti cantarei louvores.
sacrifício de louvor. Cumprirei as tuas vontades, pois o Senhor vem a salvação, e a ti cantarei louvores. Amém. De volta com o nosso De Tudo Um Pouco, que é de tudo muito, com assuntos reais, atuais para você, com emoções aí, né? Nós tivemos aí o testemunho anterior aí da nossa querida cantora compartilhando ali. O programa ao vivo é assim, gente, real mesmo, não tem interpretação aqui não. E vamos falar sobre um assunto sério, triste. A gente tem comentado aqui há pouco tempo, nós trouxemos aqui vários especialistas, trouxemos promotores, delegados para falar sobre isso. Taxa de feminicídio, gente, no Brasil é a 5ª maior do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. O número de assassinatos no país chega a 4,8 por cada 10 mil mulheres. Muitas vezes são os próprios familiares ou aí parceiros, ex-parceiros, os que às vezes cometem os assassinatos. Para a gente bater um papo sobre isso, falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui no estúdio um advogado criminalista, que é o Paulo Eduardo Generoso, e também o Daniel Andrade, que é primo de uma mulher assassinada aí em 2018. A gente vai entender um pouquinho, compreender aqui e bora lá. Bom dia, gente, que honra ter vocês aqui. Bom dia. Muito bom ter vocês aqui, triste pelo acontecido, mas vamos aproveitar para poder, compartilhar essa situação. Isso. E queremos mudança, queremos transformação, não queremos estar aí no ranking do 5º maior, aí no número de pessoas, de casos de feminicídio. Queria que a gente começasse, o Paulo, falando o que seria o feminicídio, para as pessoas entenderem um pouquinho a respeito disso. Então, o feminicídio, ele veio junto com a Lei 13.104, que alterou o Código Penal em seu artigo 121, que são casos de homicídios, e trouxe o feminicídio como um crime qualificado, um crime que nada mais é do que você atentar contra a vida da mulher pela simples razão da condição dela de ser do sexo feminino. Ou seja, é um crime de ódio, é um crime de gênero, é um crime bárbaro e que tem que ser punido severamente pelo Estado, como é. É um crime hediondo e que a pessoa acusada de um crime desse sofre todas a punição do Estado de forma severa, pois, além de ter a pena fixada no parâmetro de 12 a 30 anos, que é uma pena das mais altas, além não vai poder conseguir benefícios como indulto, a graça, a fiança, porque se trata de crime hediondo. Só corrigindo aqui, gente, 4,8 para cada 100 mil mulheres, tá? Eu tinha falado aí um número errado, cada 100 mil mulheres. E, Daniel, conta pra gente um pouquinho do que aconteceu. Você é o primo da Mona Lisa, você tá até com a camisa aí, né? Se puder dar uma focada ali, que tá a foto dela, Queremos justiça, não ao feminicídio. Hashtag Justiça à Mona Lisa. Conta pra gente, pro pessoal aí, o que aconteceu. É isso daí, Carol. Infelizmente, mais um caso que ocorreu no ano passado, no mês de julho, de um marido inconformado com a separação, vinha aí a cometer tal ato. Na data do acontecido, 10 dias antes, ela tinha pedido uma medida protetiva. Ele havia ameaçado antes? Ele vinha sendo agressivo há tempo e o que ocasionou ela pedir a medida. Sim. E ela tinha bastante medo. Até ela sumiu uns dias, foi para casa de primos nossos em outra cidade, com medo da reação dele, mas ele no começo não mostrou reação. Ele fez que aceitou, aí depois ele foi aceitando uma ajuda, ela ajudava muito ele, aí ele foi se aproximando. Sim.
aproveitou da ajuda, mas eu acho que já premeditando o crime. Sim. Porque ele sabia que com a força ele não ia conseguir chegar, porque havia uma medida, se ele fizesse qualquer outra coisa, a polícia ia estar em cima. Ele aproveitou uma ajuda de um curso e veio até o escritório com ela. No caso, eles tinham um filho, né? Tinha um filho, né, de 15 anos, tem um filho de 15 anos, que infelizmente, né, ficou sem pai e mãe no mesmo dia. Sim. Então e foi um crime muito cruel. Aqui em Belo Horizonte esse crime, gente, ali no bairro Betânia, né? Isso, no bairro Betânia. E aí no dia do crime, ele chegou, foi o escritório dela era na casa dele. Isso, na frente da casa. Sim. Aí ele conhecia a rotina de todos, sabia que no horário que ele teve, que foi entre 9 e 10 da manhã, não teria ninguém, todo mundo estaria trabalhando. Ele entrou com ela para dentro do escritório. Essa parte a gente conhece só pelo que ele contou, que ninguém estava. Ele disse que prendeu ela lá dentro. Aliás, antes ele conversou com ela, assim ele disse, bateu a cabeça dela 2 vezes na parede, depois dela desmaiada. Ele foi dentro da casa, pegou a faca, fez 2 perfurações no pescoço dela, uma de cada lado, e depois ele cobriu o corpo dela e trancou o escritório e subiu. E lá em cima ele escreveu 2 bilhetes. Aí o filho dele acordou, assustado com o que estava acontecendo. O filho estava dormindo. Isso, no o filho mesmo dormindo. lugar, porque é o escritório e a casa juntos. É isso aí. Aí o filho acordou? Aí o filho acordou, perguntando o que estava acontecendo. E ele mesmo ligou para a polícia, falando que matou a esposa dele e queria suicidar. E tem até uns áudios de WhatsApp. Né? Ele ligando para a família também? Isso, ligou para minha outra prima, para o marido dela. No áudio ele fala assim, eu matei, vocês não me ajudaram, eu falei que eu ia matar. Aí a polícia chegando, no áudio dá até para ouvir no fundo o barulho da polícia tentando arrombar a porta. Sim. Porque estava trancada. E foi o filho dela que indicou onde era o escritório. Sim. E lá ela foi achada. Então você vê que ele dificultou a possibilidade de um socorro. Sim. Porque só para arrombar a porta foi mais de meia hora. Que a porta era muito resistente por ser um escritório. E mais o tempo que ela ficou trancada lá, que a gente não sabe precisar quanto tempo. Quando encontraram, ela chegou ao hospital já sem vida? Ela foi socorrida com vida, mas chegando no hospital, eu cheguei praticamente junto também, mas não teve o que fazer. Perdeu muito sangue, então não conseguiu. Então foi flagrante também. Foi. E nesse caso, conta pra gente, o Paulo, ele vai lá, comete, liga pra polícia... E se entrega. Então, foi preso em flagrante e permanece preso preventivamente até a decisão. Sim. O processo se encontra em fase, né, de pronúncia ainda, ou seja, a audiência de instrução já ocorreu. Há 2 semanas atrás teve uma audiência onde também teve uma comoção aí, vários veículos de comunicação participaram, teve uma manifestação em frente ao fórum, porque corria o risco dele, conta pra gente, dele ficar em liberdade. Ele ficar em liberdade pelo fato de se ultrapassar o prazo estipulado em lei. Sim. Né? Porque todo crime, o Estado tem um prazo para poder formar a culpa do acusado. Ok. Ou seja, aí agora, nessa fase, fica mais difícil, porque estamos em fase de alegações finais, vamos agora ter uma sentença, né, que a gente acredita que seja de pronúncia, por se tratar de um réu confesso, e posteriormente ele vai ser submetido ao tribunal do júri, ao conselho de sentença, e o povo vai condená-lo ou não, que a gente acredita na sua condenação. Entendi. Até esse fato de ter acontecido essa manifestação das pessoas foi porque correu o risco, conta pra gente, correu o risco dele ser liberado, ele estava ameaçando a família. Explica um pouquinho pra gente, Daniel. Isso daí, ele fazia bastantes ameaças, ele atribuía a culpa dele estar, vamos dizer assim, mal com a Mona Lisa. Ela, a família. Mas antes, sim, ele atribuía a culpa das brigas entre ele e Mona Lisa, a sogra, que é minha tia Ana. O problema nunca era ele, nunca era o uso da droga dele, nunca era... ele era usuário. Usuário de droga, um rapaz de 15 anos de relacionamento que ele teve na família. Ele nunca trabalhou, sempre foi sustentado pela família. Então ele não aceitava que a condição dele prejudicava o convívio. Ele sempre queria culpar alguém. Então ele fazia ameaças, mesmo com a medida protetiva. No Facebook, antes dele cometer o crime, ele vinha ameaçando, fazendo postagens no Facebook. Olha. Então foi bem complicada. E
teve, pelo menos nessa audiência, foi uma solução final positiva, né? Onde ele continua preso. Ele permanece preso e todas as testemunhas foram ouvidas, né, que estavam ali presentes. Ele foi ouvido também, né, confessou o crime novamente perante o juiz. E agora é esperar que se marque, né, o dia do plenário para poder ele ser submetido ao tribunal do júri. Que deve ocorrer, que a gente acredita, né, talvez esse ano ainda. Tem até uma imagem aí, coloca aí pra gente. Parentes, né, da advogada morta, facadas, protestam por demora aí da justiça. Eu me lembro bem. Esse é... Como ele chama? Flávio. Flávio. Advogado assassinado pelo ex-companheiro dentro da própria casa em Belo Horizonte. A audiência sobre advogada assassinada pelo ex em Belo Horizonte é realizada hoje, que foi o dia aí dessa manifestação também, né? E é interessante que eu queria também que colocasse, aí tem alguns dados que eu queria que colocasse aí na tela, no caso do Brasil, gente. 107 casos de feminicídio foram registrados no Brasil nas primeiras 3 semanas de 2019. 3 semanas, 107 casos. A fonte aí é o levantamento da Universidade de São Paulo. Também, no Brasil, as maiores vítimas de feminicídio são negras e jovens com idade entre 18 e 30 anos. Também aí, fonte o mapa da violência do Conselho Nacional de Justiça. E Minas Gerais é o estado com o maior número de vítimas por feminicídio. Que horror! Em 2019, né, até o momento, houve 3 homicídios consumados e 3 homicídios tentados. A fonte é o 12º Anuário de Segurança Pública e Polícia Civil de Minas Gerais. Infelizmente, eu pergunto para você, Paulo, o feminicídio, será que as pessoas agora elas estão tendo mais coragem de falar a respeito disso, que às vezes ele já era, o número já era grande anteriormente? Ou será que às vezes tem aumentado? O que você tem observado aí, né, na prática? Então, hoje, né, a gente vê esse aumento, né, dos crimes de feminicídio e também de violência doméstica, muito pelo fato de que a lei veio para efetivamente dar uma certa proteção à mulher, né, ofendida, a mulher vítima desse crime bárbaro. Então, ou seja, ela tem mais garantias para poder denunciar. O número de violências domésticas é muito grande. Mas há uma falha no Estado em prevenir isso, em mudar... Ou efetivar essa prevenção, por exemplo. Às vezes tem, mas manter. Efetivar, trabalhar a cabeça do agressor, trabalhar a cabeça, né, no perfil dessas pessoas que podem vir a cometer esse tipo de crime. E também na hora que se liga, comunicando um crime, a gente tem que saber ao certo se é feminicídio, se é homicídio. Então tem que ter um critério mais objetivo para definir o que é feminicídio e o que é um homicídio normal. Porque tem muitas vezes que não são todos os casos que envolvem a mulher que vai ser feminicídio. Ou seja, a mulher continua sendo vítima, por exemplo, de um latrocínio, de uma execução em massa, de uma chacina. Ou seja, se entre 6 pessoas executadas tem 2 mulheres, elas não vão entrar, não é feminicídio, não vai entrar para o índice, né? Para a estatística. Entendi. A gente aprendendo aí, né, sobre feminicídio. Infelizmente, né, um caso real que a família aqui do Daniel, né, tem vivido nesse tempo. Daniel, a gente tem deixado essa oportunidade, né, como outros meios, para que realmente isso não aconteça mais. E quando você falou uma coisa interessante, que normalmente ninguém faz de uma hora para outra. Já vinha sendo, essas ameaças já estavam começando a acontecer. Verdade. E ela até havia já falado, né, ido à delegacia, denunciado, enfim. Mas, infelizmente, não conseguiu impedir que isso acontecesse. É verdade. A gente está aqui também para que isso não aconteça mais, porque o que já aconteceu na nossa família não tem reversão. A gente luta para que o quadro mude. Mas, como na nossa família já aconteceu, você falou, e já havia, sim, ameaças, acredito que
ninguém fica com raiva de uma hora para outra, vai lá e mata a esposa. Ele já tem na cabeça, não aceita a perda e vai e faz o que fez. Igual a Mona Lisa estava mandando para os e-mails dela, aliás, as ameaças dele. Então, eu acredito que se ela estava se municiando de prova, então ela tinha um grande medo do que aconteceu. Do que poderia acontecer, né? E quando ela pediu a medida... E até porque ela já tinha sido vítima de violência física antes, até por isso que ela... Isso. Antes, ele teve uma ocasião que eles chegaram do sítio, ele arrumou briga como sempre arrumava, às vezes acredito que a abstinência da droga, quando ele não arrumava o meio dele usar a droga, vieram embora, foi a gota d'água. Ele chegou lá, deu socos no vidro, acabou até se machucando, aí ela acordou e viu que com a cobra que ela estava dormindo do lado. Sim. E ele fazia muita sacanagem com ela. Ela saía às vezes para festa de família, ele quebrava as coisas dela, colocava fogo nos sapatos dela, igual quando ela ficou ausente, que ela tinha pedido a medida protetiva, ele mandava mensagem para ela no WhatsApp falando assim, chama a polícia para mim que você vai ver, eu vou atrás da sua mãe, vou lá no céu onde buscar, dar uma bala para ela, molhava o lado da cama dela dormir. Era um tipo de crueldade que a gente não imagina, porque a gente não teria coragem de fazer isso com outro ser humano. Sim, às vezes você tem até dificuldade, às vezes, de acreditar, né? Que alguém faria isso. Ô, Paulo, quando eu fico pensando, Mona Lisa era advogada. Isso. Uma pessoa que conhece e ainda passou, eu fico pensando, às vezes, aquela que nem conhece, nem tem, às vezes, tanto conhecimento. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério e isso também afeta também a apuração dessa estatística. Porque a pessoa acaba que ela vai se informando, vai adquirindo conhecimento sobre isso e aí ela passa a denunciar e ver que ela realmente é vítima, está sendo vítima de um abuso, vítima, né, de uma violência doméstica, cria consciência e a partir daí ela denuncia. Então, isso daí tem que ser levado a toda a camada da população, porque é o crime que atinge todas as camadas, né? Qualquer assassa. Não tem questão financeira, não tem nada disso. Não tem nada. Isso aí, e eu me preocupou porque eu falei, gente, olha para você ver, né? E uma pessoa que conhecia, olha que ela fez aquilo que deveria ser feito, né? De maneira prudente e tudo, mas infelizmente, mesmo assim, aconteceu essa situação, essa fatalidade, né? Isso. E a gente tem que aproveitar aí. Já tem mais ou menos prazo, Paulo, para a próxima audiência? Como é que funciona esse processo agora, vocês aguardando? Que nem eu havia dito, né? Encerrou a instrução, agora tem as alegações finais. Sim. Próximo passo, o processo vai para o juiz elaborar a sua sentença, pronunciando o acusado. A partir dessa sentença, ele vai ser submetido ao plenário do júri, que vai marcar um dia onde vai ocorrer os debates, e o conselho de sentença, formado por 7 jurados, vai, né, condená-lo ou não, sendo o juiz do tribunal do júri somente ali para poder instruir e aplicar a pena no caso concreto. Bom, a gente quer acompanhar isso com vocês. Então, quando, né, estiver essas etapas, avise-nos, né? Venha aqui falar, venha aqui compartilhar e vamos aí, né, infelizmente, vamos tentar coibir esse tipo de situação. Levar informação para o público para que, né, diminua cada vez mais, porque é um crime bárbaro. E para que as nossas leis elas sejam efetivas, né? Porque lei a gente tem muito. Tem muita lei, né? No papel tudo é lindo, mas na prática muda. A nossa Constituição ela é considerada extensa, né? São muitos artigos. A Constituição cidadã, né? Tudo. Então, assim, a gente precisa que esses tantos de artigos eles se tornem realmente reais e aquilo seja realmente coibido para a gente evitar outras Mona Lisas, né? Verdade. E eu gostaria de contar também que quando ele, no dia do crime, ele teve lá, isso ele relatou em depoimento. Sim. Ela mostrou para ele o papel da proteção, né? Da medida protetiva. E ele falou que não valia de nada. Então a gente não tem que fazer disso só um papel, a gente tem que fazer disso uma real proteção. É verdade. Porque não teve valência, porque senão ela estaria aqui hoje, a gente não estava aqui, infelizmente, né? É verdade. Tem até algumas outras imagens, eu queria que colocasse aí no ar, por favor. Vários posts desses foram colocados, não é, Daniel? Foram.
A gente foi à frente ao fórum, fez vários cartazes, fizemos camisa, para parar por aí, né? Porque a gente não aguenta mais ver outras Mona Lisas por aí que às vezes a gente não tem nem o conhecimento. É verdade. E a gente pensa, gente, acaba que destrói uma família inteira, né? Destrói todo mundo, a família dele, a família dela. O filho de 15 anos, como que ele tá? A gente procura ao máximo dar um apoio, tá sempre envolvendo para, às vezes, tirar um pouco da cabeça dele a ausência da mãe, que é muito grande, e também do pai, que ele perdeu tudo no mesmo dia. Ele faz acompanhamento psicológico para poder sempre ter um profissional dando um apoio, né? Certo. E a gente faz de tudo possível para também estar apoiando em tudo. Ele se mostra um rapaz bacana, e se mostra passando por esse processo aí, né, gente? De gerir esse processo doloroso, de luto, né? Muito doloroso, mas que... E com 15 anos, né? Aquela faixa etária ali, da adolescente, aquelas mudanças, são muitas mudanças ao mesmo tempo, não é verdade? Verdade. Aí a gente procura sempre estar o mais perto possível, igual ele tem minha prima, a Daiane, que ficou mais próximo dele, tem a avó também. Nada substitui, mas na ausência a gente vai fazer de tudo para que seja da melhor forma possível, como uma família, igual a gente é bem unido, graças a Deus. Esse negócio aí é usuário de droga, isso é muito sério, né? Até lembrei que nós fizemos uma entrevista semana passada sobre a liberação da maconha. E nós somos contra, aí, porque às vezes tudo começa numa coisa tão simples, né? E aí é uma maconhinha aqui, uma maconheira, vai aumentando, essa aqui não me satisfaz, não me satisfaz. Chega num ponto onde chega a acontecer situações assim, né? Mata a esposa, quase que na frente do filho, praticamente. No mesmo né? ambiente no do filho. mesmo lugar, um quarto diferente, né? O filho com 15 anos fica sem a mãe, fica sem o pai. É mais uma pessoa e mais um cidadão. Olha que situação. A família dela, a família dele também, né? Os pais dele, o sofrimento de toda a família. Então, são questões que eu estou pegando aqui um link com uma outra entrevista que a gente teve para realmente não legalização de maconha e recreativa, né? Se for medicinal, aí é outra coisa. Mas isso é muito sério, não é, Paulo? Quando a gente vê isso? É muito sério, com certeza. Porque uma coisa vai linkando a outra. Às vezes as pessoas elas apoiam, não, o que é isso? Não é tão... Até a gente vê um caso concreto e ninguém começa de uma hora para outra. E essa luta contra as drogas foi vivida e suportada pela Mona Lisa. Ao longo, né, desses 15 anos. E ajudou ele de inúmeras formas, oferecendo tratamento, oferecendo emprego, né, Daniel? Verdade. Fez de tudo. Foram 15 anos que eles estavam juntos. 15 anos. Fez de tudo para ele largar essa vida, né, tornar uma pessoa de bem, procurar um emprego digno, né, ter uma ocupação, já que mente vazia é oficina, né? Sim. Né, coisa o pessoal dita, né, o ditado, né, oficina do diabo, né? Então, ou seja, ela suportou e fez de tudo, até que chegou um momento que ela não aguentou mais e quis a separação. Sim. E ele, né, por motivo torpe, foi lá e assassinou, né? Sem nada, acabou com a vida dele, acabou com a vida dela. Sim. E eu fico pensando aqui, né, você está assistindo aí, você conhece aí, às vezes, tendo alguma agressão aí perto, né, da sua casa. Denuncia, 180, denúncia anônima. 180. Denuncia, porque às vezes você pode depois ter uma outra Mona Lisa aí perto, gente. Infelizmente, às vezes a gente acha que não vai acontecer, mas infelizmente acontece. Tem tantas coisas, a gente tem que evitar, não é mesmo, Daniel? Evitar. E o pessoal sempre que tiver um conhecimento, sempre denuncie, porque às vezes a vítima é coagida a denunciar, às vezes a vítima tem o medo de fazer uma primeira denúncia e não ter um retorno desejado e a pessoa vinha fazer mal para ela. Então, mesmo que a gente vê o ditado falando briga de marido e mulher, não se mete colher, não, mete agora sim, tem uma campanha que é briga de marido e mulher. Foi ano passado, ou não sei se continua, briga de marido e mulher se mete a colher. Mete a colher sim, para não acontecer o que vem acontecendo com frequência. Tem que denunciar sim, isso tem que acabar. Ninguém é posse de ninguém. Isso aí. Você falou isso, chegou uma participação aqui de Juiz de Fora falando o seguinte: acho que os homens da nossa época estão muito doentes, de ciúmes, de acharem que as mulheres são propriedades dele. Você falou sobre isso, posse. Para estes já contaminados, a justiça precisa de reeducação com tratamentos psicológicos e medidas protetoras para as mulheres, pois, infelizmente, ele faz com a companheira, né? E se ficar solto, fará com outras que ele se relacionar. Isso é muito sério. E ora para que as mães das crianças eduquem as crianças, para que isso se acabe
pois é questão de criança também, educação, estudo também. A gente tomar cuidado, né? Você vai criando ali, formando um marido, formando essa coisa, né, ao longo do processo, né, gente? Vou deixar aqui, a gente deixa aqui a Rede Super aberta para vocês voltarem, né, tendo aí novas notícias, né? Vamos estar acompanhando, vamos estar incentivando, vamos estar orando também. Quero orar aqui, né, por vocês, para que o Senhor venha mover de maneira sobrenatural, né, e sobre a vida de toda a família também, nesse período de luto. Muito obrigada. Amém, muito obrigado. Vamos orar juntos, abençoando. Pai, nós colocamos essa situação aqui diante do Senhor. Deus, nós sabemos que o Senhor não perde o controle de nada. Mas nós te pedimos um agir de maneira sobrenatural sobre a vida dessa família, dessas famílias. Deus, para que o Senhor esteja alcançando, para que o Senhor esteja indo a locais onde nós não podemos ir. Deus, nós sabemos que o Senhor pode preencher realmente vazios, pode realmente trazer o consolo, pode realmente trazer transformação na nossa história. Colocamos o filho da Mona Lisa diante do Senhor, pedindo aí que o Senhor esteja sondando esse coração, abençoando esse jovem, Deus tocando ali nas emoções dele, Deus blindando, Pai, em nome de Jesus. Nós também oramos, Senhor, por esse homem que cometeu esse assassinato, porque nós sabemos que só o Senhor pode mudar a nossa vida, só o Senhor pode transformar a nossa história. Deus, e que realmente a Tua palavra diz que quando nós nos arrependemos diante do Senhor, o Senhor perdoa. Mas as consequências, elas acontecem. E que realmente a consequência, na medida certa, venha acontecer também na vida dele, porque isso é necessário, Pai. E que nós venhamos aprender aí, sabendo que existe justiça do Senhor, existe justiça dos homens. Deus, nós abençoamos a vida do Daniel, a vida do Paulo, amém. Abençoamos toda a família representada, abençoamos o Paulo, toda a empresa ali, né, que está ali, esse escritório que está ali, que o Senhor dê sabedoria, dê direcionamento a eles. Deus, em nome de Jesus, Pai, é a nossa oração, é o nosso clamor. Amém. Amém. Queridos, voltem sempre, viu? Muito obrigado, tá? Deus por esse abençoe. Espaço que a Rede Super abriu pra gente aí, tá trazendo o caso para que não venha acontecer com mais mulheres. Amém, em nome de Jesus. Muito obrigado. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.